Olá, alunos e alunas, tudo bem com vocês? Espero que estejam. Na aula de hoje, nós iremos dar continuidade ao estudo do advérbio, pautando principalmente as locuções adverbiais e a flexão do advérbio, também pautando a concordância. Eu espero que vocês gostem do vídeo e aprendam muito com ele. Vamos lá? Já com o slide, agora a gente vai dar início realmente ao nosso estudo, que tem como prática de linguagem a leitura e a análise linguística, objeto de conhecimento, como já foi abordado, o advérbio, e as habilidades 8, identificar em textos lidos ou de produção própria adjetivos que ampliam o sentido do substantivo, sujeito ou complemento verbal. Habilidade 9, identificar em textos lidos ou de produção própria advérbios e locuções adverbiais que ampliam o sentido do verbo núcleo da oração. Ambas habilidades, elas são habilidades do 7º ano. Retomando, o que é um advérbio? O advérbio vai ser uma classe de palavras que exprime uma circunstância. Morfologicamente ela é invariável, ou seja, ela não vai variar em gênero, masculino e feminino, e ela não vai variar em número, singular e plural. Semanticamente, ela expressa uma circunstância, lugar, tempo, modo, dúvida, certeza, afirmação, negação, intensidade, como já foi trabalhado nas aulas anteriores. Sintaticamente, modifica um verbo, o que é o mais comum, mas também pode modificar um adjetivo ou um outro advérbio, como já foi tratado nas aulas anteriores. As locuções adverbiais, o que são? São expressões constituídas de duas ou mais palavras que exercem a função de advérbio, ou seja, se eu tenho apenas uma palavra com valor adverbial, eu chamo de advérbio. Se eu tenho mais de uma palavra com valor adverbial, eu vou chamar de locução adverbial. Como aí nós temos os exemplos de como isso aí pode ser constituído, não é? Nós temos exemplo de preposição artigo mais substantivo e também de artigo mais advérbio. Como o segundo exemplo, Pedro saiu às pressas. Às pressas foi a maneira como Pedro saiu. Essas palavras, a expressão às pressas, vai estar modificando o verbo, por isso que pode ser classificado como um advérbio, mas se são duas palavras, eu vou classificar como uma locução adverbial. Sempre lembrem, uma palavra com valor adverbial, advérbio, duas ou mais palavras com valor adverbial, locução adverbial. Tranquilo? Aqui nós temos um texto que já foi debatido também em aulas anteriores, onde nós temos dois personagens, um homem e uma mulher inicialmente. A menina vai passando e o cara diz: é muita areia para o meu caminhão. Ela escuta e diz: com certeza. Ele olha e diz: humildade não funciona. Garfield pensando, imagina, com certeza. Aí, nesse texto, nesse pequeno texto, nós vamos ter um exemplo de locução adverbial. Qual é, professor? O exemplo de locução adverbial que nós temos aí é o com certeza, que vai estar sendo classificada como locução adverbial porque nós temos duas palavras, né, com valor adverbial. Então, é uma locução, ok? Se fosse só certeza, nós teríamos um advérbio. Função sintática dos advérbios e locuções adverbiais. Todos os advérbios e as locuções adverbiais exercem a função sintática de adjunto adverbial. Por quê? Porque vem junto de um verbo, adjetivo ou advérbio, os modificando. Os adjuntos adverbiais têm a classificação semelhante à dos advérbios, conforme as circunstâncias que expressam. Ou seja, eu não vou ter duas classificações para os advérbios e para as locuções. Se ele expressar tempo, tanto faz. Se é apenas uma palavra ou se é mais de uma. Vai ser um advérbio ou uma locução adverbial de tempo, ok?
Agora observe o enunciado a seguir. Pedro decidiu assistir ao filme no shopping. Assistir a quê? Ao filme. Onde? No shopping. Se vocês prestarem atenção, as palavras destacadas, que são no shopping, é um adjunto adverbial. Por que adjunto adverbial e não advérbio? Porque nós temos mais de uma palavra. E é de lugar por quê? Porque está expressando o lugar onde o filme será assistido. Então, adjunto adverbial, porque é mais de uma palavra, de lugar, porque está expressando o lugar onde o filme será assistido. Variação de grau dos advérbios. Os advérbios apresentam variações de grau semelhantes às dos adjetivos. Olhem aí. Os advérbios podem ser de grau comparativo, de igualdade, superioridade ou inferioridade. Sempre vai ter uma comparação. Seja uma comparação de igualdade, de superioridade ou inferioridade. Ele agiu tão calmamente quanto o amigo. Ou seja, o advérbio está servindo como base para uma comparação de igualdade. Por isso que nós chamamos no advérbio comparativo de igualdade. O de superioridade, ele agia mais calmamente do que o amigo. Ou seja, ele agia melhor do que o amigo. Por isso, dá a ideia de superioridade. O de inferioridade, ele agia menos calmamente do que o amigo. Ou seja, ele agia pior do que o amigo. Por isso, pode ser classificado como um advérbio comparativo de inferioridade. Atenção, os advérbios bem e mal possuem as formas sintéticas de comparativo, melhor e pior. Ou seja, ele agiu melhor, ele agiu pior, que também pode ser considerado uma comparação. As formas analíticas correspondentes, mais bem e mais mal, são usadas diante de particípios, que atuam como adjetivos. Particípios são verbos que terminam em ado ou ada, como nós temos aí, ó. Ele é mais bem informado. O mais bem vai estar modificando a palavra informado. Por isso que nós vamos ter uma locução adverbial, porque está modificando a palavra informado, ok? E esta casa é a mais mal construída de todas. O mais mal está se relacionando com a palavra construída e por isso pode ser classificada como advérbio. Beleza? Grau superlativo. O superlativo dos advérbios é absoluto e pode ser analítico, onde o superlativo é obtido por meio do uso de um advérbio de intensidade. Olhem aí, intensidade. Ele agiu muito ponderadamente. Quem é o advérbio de intensidade? O advérbio de intensidade é muito, ou seja, ele agiu muito ponderadamente, ou seja, ele agiu com uma intensidade muito grande. Já o sintético, o superlativo é obtido por meio do sufixo íssimo. Amamos muitíssimo nossas convicções. Olha, muitíssimo é mais que muito, não é? Muitíssimo. Acordamos cedíssimo é mais que cedo. Por isso que nós temos aí nessas palavras o grau superlativo, que dá a ideia de quê? Dá a ideia de uma coisa maior, de uma coisa superior às outras. Ok? É importante saber, os advérbios são palavras invariáveis, ou seja, elas não vão variar em gênero e número. Elas se mantêm fixas. Ok? A gramática não permite para o advérbio a flexão de gênero, que são feminino e masculino, e número, singular e plural. Ok? No processo de concordância nominal é importante a gente prestar atenção nisso. Ana está meia cansada. Está correto? Não está, não é? Meia cansada é a meia que você tira do pé. A bichinha passou o dia dentro do sapato, aí ela está cansada. Agora, quando nós tratamos de uma pessoa, nós vamos ter que falar de quê?
Ana está meio cansada. Por quê? Porque a palavra meio é um advérbio e o advérbio ela não sofre variação. Ok? Há menos pessoas na reunião. Primeiro que menos não existe, não é? A palavra menos ela não vai existir. Qual é a palavra que vai existir? Menos. E tanto faz a palavra menos ser usada para feminino ou masculino. Há menos pessoas na reunião e nunca menos. Há menos meninas na reunião. Há menos meninos na reunião. Sempre, sempre, sempre não alterando a palavra. Sempre fixa, ok? Eles falam bastante rápido. A palavra bastante, ela também não vai ser modificada. Ok? Por quê? Porque é um advérbio de modo. Se é um advérbio, logo não vai ser flexionado. Ou seja, eles falam bastante rápido. É importante a gente se ater a essas regrinhas básicas para nós utilizarmos a língua portuguesa de maneira correta e adequada. Agora nós vamos para o nosso exercício. O exercício, na primeira questão, vai pedir o quê? Substitua as locuções adverbiais destacadas por advérbios correspondentes. Ou seja, locução adverbial, duas ou mais palavras. Você vai pegar essas duas ou mais palavras que estão destacadas em cada letra e transformar em apenas uma. Vamos pegar aqui dois exemplos para ficar mais claro para vocês. Comportou-se como uma criança. Esse como criança eu vou ter que substituir por apenas uma palavra. Aí o que é que eu faço? Eu pego comportou-se, repito e digo comportou-se infantilmente. Aí eu troco duas palavras por uma. Ok? Falava com coragem. Falava corajosamente. E aí vocês vão fazer a mesma coisa com as outras duas. A segunda questão, nós temos o trecho de um poema, que é a Canção do Exílio, de Gonçalves Dias, que diz: minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Segunda questão, responda. As palavras aqui, onde e lá podem ser consideradas advérbios? E aí, são advérbios ou não? Por quê? E aí, meu povo? As aves gorjeiam em qualquer lugar? Não, não é? Gorjeiam só aqui. Ou seja, a palavra aqui está modificando o verbo gorjeiam. Ou seja, nós temos sim um advérbio, ok? Aí você vai justificar. São advérbios? Sim. Por que são advérbios? Os advérbios onde e lá referem-se à mesma palavra, aí você vai ler o texto de novo e ver se as palavras onde e lá estão se referindo à mesma palavra no texto, ok? Leia atentamente a tirinha e encontre os adjuntos adverbiais, indicando suas circunstâncias. Ou seja, além de encontrar o advérbio ou adjunto adverbial no texto, vocês também precisam identificar a sua circunstância. Se é modo, lugar, tempo, intensidade, ok? O que é que diz o texto? Alice pagou pelo nosso jantar ontem à noite. Opa, ontem à noite, prestem atenção. Ontem à noite aí já é uma locução, não é? Isso me fez sentir um pouco estranho, mas foi um estranho legal. E Garfield imagina, um estranho grátis é um estranho legal. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão identificar as locuções adverbiais e indicar as suas circunstâncias. E a quarta e última questão, nós temos um texto aí, onde a mulher diz: estou meio nervosa. E a garçonete: aceita meia xícara de chá de camomila? E a quarta questão pede: responda, as palavras em destaque estão colocadas de maneira correta no texto? Sim ou não? O advérbio meio deveria concordar com a palavra nervosa ou não deveria? Você vai responder com sim ou não, ok? Finalizando a nossa aula, espero que vocês gostem, que eu tenha contribuído para a consolidação das habilidades e até a próxima. Tchau, tchau.